Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz, no fim do túnel, hoje 5 de abril de 2024, é uma sexta-feira por volta de 7 horas e 32 minutos da manhã em São Paulo, capital, Zona Sul. Por volta aí de 30, talvez 31 graus aqui na capital. Falar sobre o Lumpen. O Lumpen é um conceito de Karl Marx. Foi bem definido aí em seu texto A Luta de Classes na França. Karl Marx nos diz: o Lumpen pertence em sua maior parte ao Lumpen proletariado, presente em todas as grandes cidades, forma uma massa nitidamente diferenciada do próprio proletariado industrial. O proletariado, vocês sabem, é o chão de fábrica, é o trabalhador, é o indivíduo na linha de produção, tanto lá na indústria nascente, lá no início da Revolução Industrial, lá por volta de 1740, 1750, quando começou com as máquinas têxteis, lá na Inglaterra. E aí você surge essa classe, o proletariado, que foi um objeto de estudo aí do sociólogo, ativista e revolucionário e pensador Karl Marx, né? O Lumpen, então, ele é formado por ladrões e criminosos e largados de todos os tipos imagináveis, que vivem das migalhas da sociedade. São pessoas que não têm um ofício definido, são vagabundos, largados, homens sem lar, sem residência, sem família constituída, ou que perderam a família ou a abandonaram em algum momento. Também no seu texto famosíssimo 18 de Brumário, Marx diz: ao lado de citadinos decadentes, com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa, ao lado de ramos arruinados e aventureiros da pequena burguesia, que está presente em toda e qualquer cidade, você encontra vagabundos, soldados exonerados, carcereiros exonerados, exonerado quer dizer que foi demitido, né? Ou exonerado, escravos, veja, ainda tinha muita escravidão no século XIX, né? Escravidão oficial, né? Escravos que fugiram de algum navio, de alguma galé, vigaristas de todo tipo, batedores de carteira, contrabandistas, lazzaroni, que é um termo italiano, né? Trapaceiros, viciados em jogos de azar, cafetões, quer dizer, cara que explora o vício da prostituição, né? Donos de bordéis, de botecos, carregadores. Não, nada contra boteco, hein? Aí tem um outro sentido, né? Literatos, inclusive, quer dizer, esse cara que faz poesia de rua, né? E que vive largado aí. Às vezes voluntariamente, né? O cara resolve ser um literato de rua. Moedores de órgãos, por exemplo, o cara que faz corte, né, nos portos, né, e dividem, retalham, talham. Não, também nada contra açougues, né, mas aí é uma coisa mais específica, né, quando você fala do lumpen. Catadores de trapos, amoladores de facas, veja, tá aí uma outra profissão digna, que lá para a época do Marx, né, devia ter um outro sentido, né? Funileiros, mendigos, né? Em suma, uma massa indefinida e desintegrada, jogada de um lado para outro, que os franceses chamam de la bohème. La bohème, la bohème. La bohème é uma ópera do Puccini, né? Do Giacomo Puccini, que é um dos maiores compositores de óperas italianos da história da música ocidental, na época que ainda se fazia grande música, né, no Ocidente, né? Bom, então, pessoal, então você vê que aí o Marx ele faz um rol, né, de elementos que estão à margem da sociedade, que estão marginalizados, né, e que são marginais, né? Claro, se você vê que o limite é entre um amolador de faca, que é um lumpen, porque isso é uma profissão, na minha opinião. Aquele cara que tinha aquela gaitinha, né? Quando eu era criança ainda tinha amolador de faca, tinha o cara do realejo, né? Estou vendendo um realejo, que é uma música do Chico Buarque, né? Quem vai levar? Realejo, que ele tem um lourinho, um papagaiozinho,
que tira a sorte para você. Isso era comum ainda quando eu era criança. Amolador de faca. Então, são profissões que não existem mais, né? Esses tipos, né? O cara que vende bala. Você ainda encontra aí muitos nos faróis, né? Reminiscências, né? O lumpen, no farol você pode falar em lumpen, né? Aquela quantidade de gente, muitas vezes estrupiada, ou que tem problemas físicos, ou que estão assim, não tem uma aposentadoria, não tem nenhuma renda, e vai vender bala, ou fazer, por exemplo, tem uns que têm até bastante habilidade circense, né? Aí nos faróis, nas encruzilhadas aí brasileiras. Eu vejo também muito em Santos, né? Isso daí, né? Voltando aí para o tema aí do Karl Marx, o lumpen proletariado, o lumpen traficante, né? A maioria dos traficantes comuns, não é a coisa glamourizada que se vende muitas vezes na mídia, né? Muitas vezes, somente o aluno da escola pública, às vezes tem uma visão assim um pouco glamurosa demais, tanto do cara que é DJ, o cara que é rapper, o MC, ou o traficante. Ele tem uma visão glamourizada, muitas vezes falsificada. O fato é que a maioria dos traficantes ganha pouco. A maioria ganha pouco, ganha menos do que um salário mínimo, né? E leva uma vida assim violenta, né? Uma vida marginalizada, né? Ganha mal, na verdade, um traficante. Uns poucos ganham bem, né? E vamos dizer assim, que somente uns poucos dentre eles ganham na base de muita violência, um lugar ao sol, né? O traficante de drogas ilícitas, de drogas ilegais, ele depende, para ele poder prosperar e existir, né, dentro da sociedade, ele depende de que o Estado não esteja presente, ele depende de um ocaso, aí, ou de uma ausência do Estado, né? E depende também da existência cabal e disseminada de um capitalismo absolutamente selvagem, neoliberal ao extremo. Você vê que o fenômeno da Cracolândia, da ascensão da droga, do vício em entorpecentes, o mundo do tráfico, o mundo do narcotráfico, dos cartéis e tudo mais, tudo isso caracterizado hoje no Ocidente, muito mais do que no Oriente, né? Isso aí está disseminado aqui no Ocidente. Já se disse que a luz no fim do túnel do neoliberalismo, né, o que você tem lá no fim do túnel não é uma luz espiritual, no caso do neoliberalismo, você tem uma cracolândia, né? Então você precisa ter a ausência do Estado e um capitalismo selvagem. Daí a droga vai vicejar, o mundo das drogas, né? São duas realidades banais aí no Ocidente coletivo. A ausência do Estado, você vê a profissão de favelas e de comunidades, por exemplo, no Brasil, né? Mas em toda a América Latina, né? E agora também nos Estados Unidos, né? Você vê, em qualquer grande cidade americana hoje tem uma cracolândia, né? Então, essas condições de vida aí próprias aí desse mundo selvagem, selvagem é a civilização selvagem, né? E que se quer como um modelo para o resto do mundo, né? Então, boa parte do traficante é lumpen, né? Por isso que eu comecei falando do Karl Marx, né? É lumpen porque ele vem muitas vezes, não raro, é um indivíduo que tentou uma vida pregressa, que tentou trabalhar, mas ele é excessivamente disperso, ele é excessivamente indisciplinado. Ele é uma categoria da população que é incapaz de se manter num emprego regular, mesmo que seja um emprego humilde e típico. Muitas vezes o indivíduo que é pragmático, que tem uma certa consciência de si, ele fica no emprego mais humilde e ali ele acaba adquirindo conhecimento e adquirindo utilidade para si e para a própria sociedade. Já a maioria dos traficantes não tem disciplina, é inquieto, é mentalmente disperso, é desatinado, não tem inteligência emocional muitas vezes, né? Não estou dizendo todos, né? Os que galgam posições dentro do tráfico naturalmente têm inteligência emocional, né? Só que muitas vezes ele adquire essa inteligência emocional na base de muita violência, né? A maioria dos que vivem e sobrevivem na criminalidade tem uma certa propensão, um certo talento, um certo jeito para esse modo de vida
trágico, né? O autor brasileiro que a gente vai citar aqui é o sociólogo Gessé Souza, obrigatório para quem estuda o tema da pobreza no Brasil. Então, duas obras que eu tenho, inclusive eu tenho no Scribd. Tem duas mídias, que é o Scribd, que você pode adquirir qualquer livro que você possa imaginar no Scribd, não é caro, você paga uma mensalidade, e também tem o Evergrande, que agora é um setor dentro do Scribd, né? Que é um site de livros, né? Que eu tenho lá, muitos livros, né? O Gessé escreveu A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, um livro de 2009. Uma obra mais recente do Gessé Souza é O Brasil dos Humilhados, de 2022. Veja, é um estudo sério, né, sobre como a elite endinheirada no Brasil, porque ela não é do Brasil, né? A elite, aí essas 10, 15 famílias aí que dominam a política brasileira desde sempre, os herdeiros das capitanias, o pessoal que abraçou a maçonaria, que abraçou o sionismo, que é mantido aí na base de muita influência norte-americana, britânica, sionista e tudo mais. Enfim, a elite endinheirada brasileira, os grandes banqueiros, aí, as poucas famílias, ignora solenemente e frequentemente as reais necessidades de uma grande parcela da população brasileira. Por quê? Porque é uma elite, você não pode dizer que ela é brasileira, né? Ela é exploratória, né? Daí aquela ideia de colônia de exploração. Na verdade, na época da colônia, era uma colônia que não era de exploração. A época do Brasil colônia. Aliás, o Brasil nunca foi colônia. A tese não é minha, hein? A tese não é minha, que o Brasil nunca foi colônia de Portugal. Ele era Reino Unido a Portugal e Algarves. Mas isso é uma outra história, né? Vamos em frente, pessoal. Então achei importante esse tema aí do lumpen, do narcotráfico e da própria criminalidade. A gente pode se aprofundar um pouco neste assunto em vídeos posteriores, né? Bom, nós estamos vindo aí de um ataque, né, de Israel. Israel está apostando que ele pode atacar embaixadas, que ele pode fazer o que os Estados Unidos já fizeram, né? Por exemplo, os Estados Unidos, usando um drone, ele executou, assim, se não me engano foi no dia 3 de janeiro, acho que 2016, época do Donald Trump, executou o principal general, né, e líder máximo aí das forças Quds, né, que é a Guarda Revolucionária Iraniana, que é uma das melhores do Oriente Médio, e pode-se dizer uma das melhores do mundo, né? Mas o fato é que Israel também tem uma força militar e um serviço de inteligência absolutamente formidável, né? E aí fez esse ataque, né? Inclusive destruiu aí, trucidou líderes sêniores da Guarda Revolucionária do Irã, na embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria. Quer dizer, aí você já tem uma escalada incontrolável, que é exatamente o que o senhor Netanyahu precisa para se manter no poder. Uma escalada desenfreada. Sem o que ele vai cair a qualquer momento, porque já tem uma oposição formidável dentro de Israel mesmo, né? Então Israel está apostando tudo e aumentando assim, aí o seu confronto escatológico, né? Não é, eu já fiz vários vídeos sobre isso daí, mostra que a escatologia apocalíptica, pregada aí 24 horas por dia pelo rabinato sionista, né, e que faz a cabeça aí de boa parte aí dos evangélicos, dos pentecostais, dos neopentecostais da vida, né, e que acredita nessa balela ultrapassada, velha, extinta, morta, de terra prometida e povo escolhido, né? O povo escolhido é o ser humano, é a raça humana, né? Se te falar que tem um povo escolhido no meio da raça humana, pode ter certeza que é treta, né? Então essa escatologia aí da construção do terceiro templo, né? O primeiro foi destruído, lá o de Salomão. O segundo foi destruído no ano 70, né? Que foi previsto, inclusive, no Novo Testamento, lá pelo Messias, Jesus Cristo, que eles não reconhecem e desprezam, né? O terceiro templo seria, então, construído aí em cima da mesquita de Al-Aqsa, que foi a causa da invasão de Israel pelo Hamas no dia 7 de outubro. Né? Porque Israel vive ameaçando
que vai derrubar o templo de Al-Aqsa, que é um dos templos mais importantes do mundo islâmico, né? Mesquita, na verdade, né? E que eles construíram em cima de Al-Aqsa o seu terceiro templo de Salomão, é onde vai vir o Messias deles, né? Que seria o anticristo para os goim, né? Para o cristão comum, para as pessoas normais, né? Bom, aí eu estava até pensando o seguinte, né? Todo mundo é judeu, se você parar para pensar. Tá, porque olha só, se a civilização surgiu lá na antiga Suméria, da Suméria veio o Egito, né? Por exemplo, dizem que o Abraão ele era o último sumério, né? E o primeiro faraó também era descendente, remanescentes da antiga Suméria, né? Os sumerianos, né? Então tem toda aquela história dos Anunnakis, dos Ecariacitin, e toda aquela narrativa fantástica e tudo mais, que nós não vamos entrar nesse assunto agora, né? Mas enfim, se vieram, os hebreus vieram dos sumérios, né? Então aquela região lá, a civilização teria surgido no norte da África, na região da Mesopotâmia, na região do que seria hoje o Iraque, né? A Pérsia, o Irã veio da Pérsia, mas o Iraque veio da Mesopotâmia, né? Lá entre os rios Tigre e Eufrates, né? Surgiu aí a mais antiga civilização humana, que seria mais antiga do que a da China, mais antiga até do que a da Índia, e mais antiga até do que a do Egito. Claro que há muita controvérsia sobre esse tema, né? E tem muito misticismo aí, muita mitologia associada a isso daí. Mas então, se você parar para pensar, todo mundo descende dos hebreus ou dos judeus, porque eles descendem dos sumérios, então todo mundo veio de lá, né? O Ismael veio à África, né, que era um dos filhos de Abraão, da onde vieram os semitas, que vieram do Sem, né? Sem, um dos filhos de Abraão também, Sem, Cã e Jafé. Eu estou confundindo com Noé. Noé é um descendente do Abraão, né? Não, o Noé é anterior ao Abraão, e agora? Como é que fica, pessoal? A cronologia aqui é complicada, é complexa, hein? Não, o Noé veio antes do Abraão, né? Sem, Cã e Jafé. Do Sem veio os semitas, né? O Ismael veio do Abraão, né? Da onde vieram o quê? Os árabes, os africanos e tudo mais, né? Bom, pessoal, mas assim, vamos entrar nessa seara aí, que essa questão da escatologia e das origens da raça humana é muito pano para manga, né? O fato é que, voltando aqui à nossa realidade comezinha, né, da nossa análise, é provável que o Irã ataque Israel, né? É provável. Aliás, o Irã costuma atacar Israel. Não vamos pensar aí que a gente está lidando aí com bonzinhos e malzinhos, né? Todos pecaram, né? Não existe aí nenhum santo nessa história, né? Mas assim, Israel foi um pouco além da linha, né? Porque ele tá atacando uma embaixada. Ele não podia deixar de atacar essa embaixada dentro do ponto de vista dele, que ele precisava eliminar ali um líder aí dos Quds, né? Então Israel está apostando tudo, né? Biden e seu governo estão descontentes com isso, né? Mas assim, é aquele tipo de descontentamento para inglês ver, né? Para tentar ganhar o voto muçulmano dentro dos Estados Unidos, árabe, né? Porque, na verdade, o Biden é um Zé Coitado, enfim, é um infeliz, assim, porque ele dá a impressão de que ele está descontente com a escalada da guerra, tá, mas todo dia ele manda dinheiro e arma para o Netanyahu, a mesma coisa que faz o turco lá, o Erdogan, né? Então, eu acho que esses caras aí, o futuro deles será incerto, para dizer o mínimo, Biden, Erdogan, enfim. É um cara que fica sempre assim, em cima do muro, né? Não se pode nunca assinar embaixo do que eles dizem, né? Porque eles dizem uma coisa e fazem exatamente o oposto, né? Inclusive, todo mundo sabe, né, que eles fazem isso, quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Não há nada que se possa fazer a respeito com relação ao conflito. Nada, né? A situação está próxima, como disse o Alexander Dugin, a situação está próxima do catastrófico. E esse equívoco volta à cena agora. Os Estados Unidos instalaram bases secretas na Guiana Essequibo. Claro, porque quem governa a Guiana Essequibo
é o Comando Sul dos Estados Unidos, para a América Latina. É a CIA, né? É a ExxonMobil, né? Que é a maior empresa petrolífera, quiçá, do mundo. Está em 180 países, a ExxonMobil, né? Enfim, é ela que governa esse equibo. E não é o seu presidente, o Irfan Ali, que governa esse equibo. Então, assim, o Maduro agora está jogando com esse equibo, né? Ele fez mais uma eleição, naturalmente ele ganhou, né? Moacibo está jogando com os tipos mais inescrupulosos da face da Terra. Se ele acha que ele vai anexar esse equibo, pode ter certeza, a CIA não hesitará em transformar o Maduro uma coisa podre, né? Ou acabar com o povo da Venezuela. Esse pessoal não tem limites, né? Em termos de destruir alguma coisa para preservar sua hegemonia aí. E o Lula puxa o saco desses caras, pô. Né? O que ele vai fazer, pô? Os caras colocaram ele na prisão, tiraram ele da prisão, né? E agora ele puxa o saco deles, né? O que ele vai fazer, né? Mesma coisa que faz o Bolsonaro, só que o Bolsonaro ele faz de uma maneira explícita, ele realmente gosta, né, do sionismo, de Israel, ele gosta do Trump, ele gosta dos americanos. Não, o Lula ele cede, vamos dizer assim, ele se submete. Por falar em sionismo, aí, poucos e bons percebem que os mais radicais antissemitas do mundo são os próprios sionistas. São os mais radicais anti-sionistas do mundo, né? Não precisa dizer lá que os banqueiros sionistas lá fizeram acordo lá com Adolf Hitler, lá na época da Alemanha nazista, né? E criaram ali um mecanismo ali dentro da Alemanha nazista para ir deslocando população judia para a região da Palestina, numa terra que já estava ocupada, né? Esse foi um acordo feito aí. Eu já fiz um vídeo só sobre esse acordo, né? O acordo Havara. Vocês encontram aí no nosso canal. Então, assim, o outro ponto, os sionistas não existem como um bloco coeso, né? Por exemplo, você pensa lá, o lobby sionista americano, né? Aí, por exemplo, a gente sabe que a presença do judeu é determinante, né? Por exemplo, na União Soviética, né? No serviço secreto, desde da Tcheca, da Ucrânia, do czar lá no século XIX, você já tem judeus em postos de comando. Eles estão sempre conselheiros. Eles são grandes comerciantes. Já dizia um amigo meu que trabalhou comigo em Osasco e que era judeu, era um excelente professor. Ele falava: os judeus se especializaram no conhecimento, no saber e no dinheiro, né? Porque eles não tinham uma nação, eles não tinham um país, então eles se especializaram nisso. Então são pessoas que se destacam em qualquer área do saber humano, né? Por exemplo, o próprio poder, a própria política, né? Então você pensa lá, o judeu que trabalhou para o NKVD, para o KGB e hoje está no FSB, no SVR, no GRU, né? Tem vários judeus ali. Não vou dizer que são judeus que pertencem aí à religião judaica. Não, pode ser pessoas que têm aí uma ascendência judia. Mas, como eu disse, todo mundo é judeu, né? E, portanto, ninguém é judeu. Mas você não tem um bloco coeso dentro do sionismo. O lobby sionista que controla os Estados Unidos não é o mesmo lobby sionista que está dentro dos postos de poder na Rússia de hoje. Ele não é unificado. O sionismo não é unificado. Ele tem divisões internas. Ele não tem uma direção única. Por exemplo, até já li um livro que analisa assim os conflitos que houve entre duas das maiores famílias mais poderosas do mundo, que controla aí o Deep State, que são os Rockefeller dos Estados Unidos e os Rothschild na Europa. Quer dizer, você teve aí conflitos internos dentro dessa mesma família, né? Interesses conflitantes. Se você tem interesses nesse nível altíssimo de poder, imagine aqui, então, aqui embaixo, né? Aqui no nosso, como diz aí o Rubem Gonzalez, no mundo dos ácaros, né? Nós somos os ácaros. Pessoal, olha só, eu vou indicar aqui, ó, ontem teve uma aula aí no canal, no ADG, do Arte da Guerra, o Aldo, que eu não peguei o sobrenome dele, o Aldo deu uma aula ontem, no canal principal aí do comandante Farinazo, né, na Arte da Guerra, sobre a elite Silovik,
né, e a ascensão de Vladimir Putin na Rússia atual. Foi absolutamente fora de série. Obrigatório assistir para quem se interessa pelo assunto. Um vídeo desse nível prova por que a Arte da Guerra é o canal central da análise geopolítica em língua portuguesa. Bom, pessoal, esse é o nosso comentário de hoje. O vídeo ficou com 25 minutos, né? Dá um quarto de hora aí. Não, um quarto de hora? Não, a hora tem 60 minutos, um quarto de hora seriam 20 minutos, né? Um terço de hora aí. Canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Faço um vídeo aqui todo dia, ou na medida do possível faço um vídeo todo dia. Pode ter um dia que eu não faça, mas procuro manter a constância do canal, porque estamos aí com 150 seguidores. Tá entrando gente muito boa. Lucas Queiroz entrou aí no canal, um cara que eu respeito bastante, que ele é ligado aí ao Rafael Machado, que é uma das nossas fontes aqui para o nosso canal, a quem eu dou sempre os devidos créditos, a todo mundo que me ajuda aqui com os textos, que eu sempre adapto, faço uma adaptação do texto para o tipo de mídia alternativa, independente, de livre comunicação, de livre expressão, que é o estilo do nosso canal. Não é feito na forma de live ainda. Eu acho que é mais fácil eu fazer uma coisa mais didática. Às vezes até tenho alguns vídeos aí que são bem pedagógicos, né? Que eu vou explicar certo assunto, né? Por enquanto é só eu falando, né? Quem sabe com o tempo a gente incrementa aqui, investe, sei lá, com câmera, vídeo, ou faz diretamente no YouTube. Eu faço sempre no celular e sempre tem um retorno muito bom, né? A gente mantém a nossa mente funcionando, né? Pessoal, então é isso, canal de livros de política, geopolítica, cultura geral, cultura específica, artes, análise. Basicamente comentários aí sobre as informações mais importantes que nos impactam do nosso dia a dia, né? Então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.